Olá pessoal, aqui é Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais um vídeo de tutorial e análise, e desta vez do muito aguardado e muito famoso Woodcraft. Muitas pecinhas aqui dentro. Woodcraft, o último jogo do Vladimir Suchý, que fez em parceria também com o Ross Arnold, em que nos traz aqui este jogo que parece um jogo mais leve do que é um jogo com bastante profundidade, típicos rondéis, um jogo de montar uma oficina que faz trabalhos em madeira, e com isso estamos a montar o nosso motor de produção. Pronto, vamos ver então como é que se joga e depois voltamos aqui para falar sobre o jogo, sobre este Woodcraft. Então vamos configurar aqui o Woodcraft. Eu vou configurá-lo apenas, ou seja, vou dar o exemplo apenas de um jogador, basta apenas mostrar-nos os tabuleiros, cada jogador tem uma coisa destas, que é a sua oficina, mas ele está configurado para 2 a 3 jogadores, isto vai modificando algumas coisas, mas nada de especial, está mais relacionado com esta parte, com o verso ou com a frente aqui deste tabuleiro de marcadores. Mas penso que serve como exemplo apenas com uma vez que as interações são mais relacionadas com o que está disponível aqui da roda do que propriamente com outras coisas que acontecem no tabuleiro. Vamos configurar o jogo então. Cada jogador coloca os seus cubos aqui nas barras de progressão de ganhar pontos por turno, ganhar dinheiro, do prestígio. Isto é um marcador de ronda, ou seja, vão haver 4 rondas, 4 turnos, na verdade, porque os jogadores só fazem uma ação. Vão haver várias fases de receber recursos, o income. Cada jogador recebe 3 dados, um castanho de 1, um amarelo 2 e um verde 3. Coloca este cubo aqui nesta parte a 0, que é algo que pode ganhar pontos no final do jogo. Fica com 4 cubos para poder marcar alguns locais que vão aparecer para recuperar. Vai receber 12 bagas azuis, que é o dinheiro do jogo, uma lanterna e uma peça aqui para fazer, eu chamo-lhe entalhes, para fazer complementos das peças de madeira, uma serra, e basicamente é isto os recursos iniciais. Nós podemos configurar aqui a roda de várias maneiras, podemos começar com vários espaços, depende do quadrante em que queiramos começar. Vamos começar aqui com o base, aquilo que é mais ou menos recomendado. Também podemos alterar isto, embora do início não faça grande diferença, e podemos colocar as peças aqui até de forma aleatória. Aqui vão haver espaço para 2 dados de cada cor, lançamos e depois colocamos os dados aqui no local correspondente, são 2 de cada cor. Aqui os dados representam tipos de madeira que nós vamos necessitar para os nossos projetos. Cada jogador vai receber 3 operários, que vai escolher um para jogar, e eu escolheria, por exemplo, este, que me dá sempre durante todo o jogo descontos a fazer evoluções. Estes seriam, por exemplo, para o fundo aqui do baralho, todos os jogadores fazem isto, e a receber também 1, 2, 3, 4, 5, até vou colocar aqui estes que vão ser precisos. Vou receber aqui 5 projetos, dos quais vou escolher 2, estão assim orientados. De início é mais ou menos indiferente, depende da nossa estratégia. Eu vou escolher, por exemplo, aqui este que dá bastante prestígio. Ele entra aqui no lado que eu quero, que eu posso escolher um para colocar, e eu ia escolher logo este, mas recebemos também 2 destes, que vamos ficar na mão, que são uns que nos permitem ir a uns objetivos globais, porque ou podemos ganhar o benefício que está aqui, ou ganhar o objetivo global. Portanto, eu ficava com isto na mão e juntava a um dos outros que eu teria de escolher também, e escolher, por exemplo, este. Ia ficar na minha mão de início com 2 básicos, 2 complexos, e eu teria escolhido jogar logo um básico. Portanto, o resto fica aqui na minha mão. Eu vou colocar aqui em baixo para ficar mais ou menos disponível. Depois temos que encher aqui em cima com contratos, que tiramos também do nível 1. Existem contratos de nível 1 e de nível 2, tal como operários de nível 1 e de nível 2. Portanto, no início do jogo, obviamente vamos para o nível 1 e vamos encher aqui com estes contratos, estes trabalhos que nós podemos executar. O mesmo para os trabalhadores. Vamos colocar aqui também a quantidade necessária para termos aqui várias opções. Eu, obviamente, ao ter jogado este, vou ter que pagar o custo. O custo é sempre representado aqui com
uma pequena parte vermelha, quer dizer que custa. Portanto, eu vou trocar aqui as minhas 5 bagas e receber 2 de desconto. Portanto, começo já com o trabalhador e ele não me dá nenhum bónus inicial, eu podia dar, vai-me dar um bónus infinito. Aqui também devemos colocar também estas peças que são aleatórias nestes momentos de transição, que ganhamos o bónus e o jogo está, podemos dizer que está configurado para começar. O jogo depois, nós podemos ver aqui esta sequência que nos vai ajudar sempre como é que são os turnos. No fundo dá-se uma fase de crescimento das árvores, se tivermos alguma plantada, depois explicarei. A fase de seleção das ações, que depois tem alguns ações bónus que podemos usar. Podemos repetir ações se tivermos lanternas suficientes e depois podemos, no final da nossa ronda, gastar dinheiro, e é só nesta fase que podemos fazer isto, para ganhar pontos. Se as bagas azuis são dinheiro, aqui estas castanhas são pontos de vitória e este é o marcador onde vamos registrando os pontos de vitória que ganhamos ao longo do jogo. Portanto, pontos de vitória acumulados, pontos de vitória e dinheiro que nós ganhamos no final da fase de income de receber, que acontece quando passamos da fase 4 para a 5, da 8 para a 9, da 11 para a 12. E dá-se também uma no final do jogo, portanto, em princípio jogamos 14 jogadas, mas como podemos combinar ações e ter vários bónus, acabamos por jogar mais. Então vamos começar a explicar as ações. Portanto, um jogador no seu turno faz crescer as árvores e vai jogar uma ação. Ao jogar uma ação, escolhe uma das que estão aqui disponíveis aqui neste grande rondel e vamos começar pelas mais simples ou pelas mais diretas. E uma delas consiste em usar esta ação. Nesta ação, os jogadores têm direito a comprar até 2 dados e podem comprar os dados que estão disponíveis aqui, segundo esta tabela de preço. Portanto, vão ter os dados verdes custam diretamente o custo em pintas, portanto, custaria 3 bagas estes. Os amarelos custam um número de pintas mais 1, portanto, estes dados iriam custar 2 mais 1, 3. E os castanhos custam o número de pintas mais 2. Portanto, este iria custar 6 e este iria custar 7. Portanto, eu poderia fazer esta ação, pegava nela e teria que colocar no quadrante a seguir. E colocava sempre no sítio mais à frente do quadrante. Mais nada acontecia, portanto, eu teria direito a fazer isso e eu iria, por exemplo, uma vez que preciso de dados verdes e amarelos, se calhar ia comprar mais um amarelo, que teria que dar, por exemplo, 3 bagas por este, ia dar 3 bagas, e uma vez que, para maximizar a minha ação, iria aproveitar para comprar mais um dado, se calhar iria comprar mais um verde, para ficar com um de reserva, que me custaria apenas 3, portanto, no total iriam ser 6, portanto, posso devolver aqui este dinheiro, gastava 6 e ficava, então, com todos estes dados. Teria de relançar então novos dados para voltar a encher aqui a reserva, portanto eles devem estar sempre dados disponíveis para todos os jogadores. Eu nunca posso ter mais dados durante a minha vez de jogar, mas nunca posso ter mais no final da minha vez de jogar do que a quantidade que está aqui delimitada no meu armazém, que são 6. A não ser que tenha alguma carta que dê algum benefício ou outra coisa qualquer do género. Portanto, teria feito a minha jogada, outro jogador iria jogar a seguir e ia andando. O que é curioso aqui é que nós podemos repetir esta jogada. Por exemplo, eu poderia repetir isto, eu ou outro jogador. Portanto, iria avançar para aqui. E como começa aqui nesta zona, neste ponteiro, isto força a abrir e isto já pode ir mais para a frente. O que é que isto faz? Não fez nada de especial para esta ação, mas fez para as outras. Se vocês repararem, todas estas ações que estão neste quadrante, libertou aqui este espaço. O que quer dizer que qualquer ação que saia daqui, o jogador que a escolher vai ganhar 2 pontos de vitória adicionais. Portanto, isto é um dos mecanismos interessantes aqui deste sistema de rondel. Vamos ver aqui outra ação, por exemplo, esta aqui era muito direta, ela vinha daqui e ia diretamente para aqui, permite-me comprar um destes trabalhadores. Por exemplo, eu não teria aqui dinheiro para comprar nenhum, mas imaginem que eu tinha mais dinheiro, ia, por exemplo, comprar aqui este, que custaria 5, eu pegava nele, tem o custo, tem aqui, instantaneamente faz isto, portanto só faz uma vez quando entra em jogo, cobriu aqui uma parte que tem uma mão com uma baga, quer dizer que é um income, eu vou subir num do income, vou receber uma lanterna, junto aqui àquela que eu já tinha, e agora ele, para já não faz nada, mas quando eu os ativar, que é este mecanismo que está aqui em cima, esta roda dentada,
Se eu ativar, ele vai me dar aqueles benefícios. Portanto, são coisas interessantes para acumular. E eles deslocam-se e vai sair aqui um novo trabalhador disponível. Portanto, os trabalhadores podem ter estas ações. Tem algumas que são passivas, tem algumas, ou seja, estão sempre a acontecer. Tem umas que são imediatas, quando ele joga faz aquilo e não faz mais. E tem outras que são, vamos ver aqui alguns exemplos. Tem aqui umas que acontecem, por exemplo, uma vez por turno. Ou seja, na nossa jogada nós podemos fazer isto uma vez, neste caso era fazer descer ou subir uma pinta de um dado castanho. Portanto, existem aqui 3 tipos de trabalhadores. Outra ação disponível, por exemplo, é esta. Vamos buscar aqui. Agora, como entra no quadrante a seguir, já entra mais atrás, no espaço mais disponível à esquerda, e esta permite-nos ir buscar um contrato, 1 ou 2, e se formos buscar 2, pagamos 3 de dinheiro. Portanto, eu posso ir buscar aqui um dos contratos, por exemplo, este violino, que gasta dados castanhos, porque eu ainda não tenho aqui nenhum castanho. Vou ver o tipo de contrato que é, vamos ver aqui, é este que não tem nada, e entra aqui em baixo, e os contratos têm sempre a mesma lógica. Eles têm aqui um custo, ou seja, eu preciso de entregar estas coisas para eu poder fazer. É uma ação gratuita, eu não preciso de ativar nenhuma ação para fazer, faço e cumpro o contrato a qualquer momento, e o que está aqui de lado é o bónus que eu recebo. Ou seja, neste caso, se eu fizesse este, recebia 8 de dinheiro, uma lanterna e um martelo. Neste caso, recebia 6 de dinheiro, 4 pontos, um dado castanho de 4, uma lanterna e 2 pontos de prestígio, que são os pontos de prestígio aqui. Vamos ver então alguns desses bónus. Por exemplo, aqui neste caso, se eu entregasse, vamos imaginar que eu tinha um 6, que eu tinha aqui um pequeno pedaço de madeira e que eu tinha aqui um bocado de resina. Portanto, eu iria dar um 6, um pedaço de madeira e uma resina, estava cumprido. Isto não era uma ação bónus. Eu ia cumprir o meu contrato e vou ganhar isto. Portanto, vou ganhar uma lanterna, junto aqui, e vou ganhar 8 moedas. 8 moedas e um martelo. Vou guardar aqui os contratos de lado para saber quantos fiz, porque eles valem pontos no final do jogo. Vou procurar aqui nestas pecinhas, existem muitas ferramentas, um maço, que é a ferramenta que estava aqui correspondente, tem de ser exatamente aquela. E vou poder colocá-lo na minha oficina, tenho que começar de baixo para cima e vou colocá-lo, por exemplo, aqui. Não acontece nada, mas quando eu colocar outra ferramenta ao lado que seja diferente, eu vou ativar o bónus que está no meio, e o mesmo é válido para este esquema em pirâmide, para todas as conexões entre ferramentas diferentes. Portanto, podemos ganhar muitos bónus aqui com ações, lá está, bónus que são indiretas, que nos permitem fazer então mais do que as supostas 14 jogadas. Outra coisa interessante é que eu tenho agora 3 lanternas. Imaginem que eu tinha acabado de jogar, eu podia gastar as minhas 3 lanternas, que é esta ação aqui, para escolher qualquer ação do jogo e não movimentava a roda, fazia apenas a ação, portanto é um bónus. Se repararem, também existe aqui outra ação que está aqui identificada, que significa que eu posso fazer uma ação que não seja a peça que eu mexi. Por exemplo, imaginem que eu quero muito este bónus, mas queria fazer aquela ação. Mexia esta, para aqui, dizia que queria fazer aquele bónus e ganhava, dizia que queria fazer aquela ação e ganhava aquele bónus, mas para isso teria que gastar uma lanterna. Isso também é importante porque, vamos imaginar que esta ação era repetida muitas vezes, sem que aquelas tivessem mexido, e chegava um momento em que ela estava aqui. O que é que ia acontecer? Agora, a partir de agora, esta já não pode avançar para ali, porque isto não pode avançar, aqui a roda, para um sítio onde existam peças. Portanto, todas estas teriam de ser movimentadas primeiro, com várias ações, até que a outra tivesse normalmente disponível. O que é interessante é que as que ficam para trás ficam aqui com bónus altos. Por exemplo, qualquer ação destas, os jogadores ganhariam dados de 2 castanhos ou verdes e pontos. No entanto, quando isto acontece, isto está, por exemplo, bloqueado aqui com uma peça, a lanterna é uma mod, podemos repetir a ação sem ter que estar a mexer na roda. Novas ações. Temos aqui, já vimos os contratos, e os contratos obviamente ajustam. Temos então agora a ação de comprar peças. Portanto, eu posso comprar 2 vezes qualquer proporção do que está aqui em cima. Portanto, mexia isto, estava daqui, entrava aqui, entra sempre no quadrante a seguir, e eu podia escolher, por exemplo, dar 3 de dinheiro para buscar 3 pecinhas destas, e a minha outra segunda compra podia ser, por exemplo, 2 de dinheiro para ir buscar 2 serras. Ia dar mais 2 de dinheiro
e podia comprar então tudo isto, ou seja, duas compras, dois conjuntos de materiais aqui para a minha oficina. E podia comprar também resina, portanto eu só posso escolher dois destas combinações e tenho várias possibilidades do que posso pagar, portanto eu podia escolher uma destas, dar um dinheiro por dois cubinhos de madeira, ou então dar mais um dinheiro por duas resinas, e tinha as minhas duas compras feitas também, era outra possibilidade de combinação. Depois, outra ação, é esta ação aqui em que podemos colocar dois trabalhadores a trabalhar, vão ver aqui o símbolo, é o mesmo, portanto eu podia escolher meter estes dois a trabalhar, o que significava que se eu escolhesse isso, ia ganhar um de dinheiro, uma resina e uma pecinha de madeira. Em alternativa, posso também colocar apenas um a trabalhar, por exemplo, ia colocar este, ganhava a resina e o cubo, e posso semear. O que significa que eu teria que colocar aqui um cubo nos meus vasos. Vamos ver o que é semear. Eu, neste momento, nós começamos o jogo apenas com um dado verde, o que eu teria que semear apenas verde. Quando eu semeio, tenho a possibilidade, e é a única vez que eu posso fazer estes cortes sem ter castrações, de, por exemplo, pegar num 3, transformar num 1 e num 2, e escolher semear 1 ou 2, porque podemos semear 1 ou 2. Mas números maiores que 3 não é possível semear. Portanto, eu poderia fazer isto, dividia o 3 num, por exemplo, colocava aqui 1 e este 2 ficava aqui. É como se tivesse arrancado um pedaço da madeira para então semear. Se eu tivesse os outros vasos, podia semear também das outras cores. E entramos então aqui na outra ação, que é a ação das evoluções, dos upgrades. Isto permite-nos comprar vários tipos de upgrades. Um deles são então os novos vasos das outras cores. Eu poderia comprar sempre primeiro o amarelo e depois o castanho, e só posso comprar um de cada vez. Por exemplo, imaginemos que eu queria comprar o amarelo. Teria que pagar 4, está ali o custo, e teria aquele bónus, que era 1 ponto de income. Também temos income, ou seja, rendimento de pontos, e isto vem automaticamente com um dado de 1 amarelo. E depois, obviamente, se eu tivesse já este, ou outra possível compra era o castanho, tem também um custo, e a vantagem do castanho também vem com um dado, é que a partir de agora, sempre que eu fizer a ação de semear, posso semear 2 de cada vez. É um bónus adicional. Os outros upgrades que nós podemos fazer são coisas que nós já começamos, ou coisas que podemos adicionar. Exemplo, serras. Eu posso comprar mais serras, é também considerado um upgrade. Está aqui o custo, custa 3, e depois vai-me permitir ter um desconto na próxima ação que eu vou explicar a seguir, ou seja, vai custar menos 2. Custa 3 e dá um rendimento de pontos também. Se eu comprasse uma serra por 3, ficava aqui com 2 e ganhava todos estes pontos. E depois poder continuar a comprar mais. Posso continuar a comprar também destas evoluções que permitem juntar peças para evoluir os dados. Esta primeira custa 2, dá também rendimento de dinheiro ou de pontos e permite-me colocar aqui. A outra peça que eu posso colocar é aqui um equipamento de colagem. O equipamento de colagem custa 4, também dá rendimento e fica aqui disponível. Vamos explicar então estes equipamentos que são as ações bónus. Por exemplo, se eu quiser usar uma serra, isto é uma ação bónus, viro a serra, quer dizer que ela está gasta, e isto só volta a ficar disponível no próximo income, fase de rendimento. Eu posso pegar num dado e dividi-lo, por exemplo, no que eu quiser. Posso pegar num 3 e dividir num 2 e num 1. Se eu quisesse dividir com mais cortes, portanto eu fiz só um corte, se eu quisesse dividir este 3 em 3 uns, qualquer coisa assim, eu teria de gastar mais uma serra, ou seja, mais uma serra por cada corte adicional, porque uma serra só faz um corte. Se eu quiser 2, 3 cortes, tenho de gastar serras adicionais. Esta ação aqui permite gastar um cubo, neste caso bem é uma pinta, quer dizer que eu posso pegar num dado e fazê-lo crescer um valor, gastando um. Aqui, este de baixo, que já era uma evolução, podia gastar também uma peça e fazer evoluir 2 pintas. Portanto, podia pegar neste 1 e passava para um 3. Portanto, é uma maneira de manipular os dados. O outro exemplo, imaginando que eu tinha resina, por exemplo, é aqui usar a mesa de colagem. Eu posso gastar uma resina e pegar em 2 dados iguais e convertê-los no somatório 2 mais 1, 3. E gastava a minha mesa de resina. No entanto, se eu, por exemplo, gastar a resina e combinar 2 dados diferentes, eu posso ficar com o somatório e escolho a cor. Por exemplo, eu podia escolher este para ficar num 5 amarelo. E ainda por cima ganhava 4 pontos de bónus.
Portanto, é também uma boa forma de manipular aqui dados, mas fica gasto. E estas são as nossas ações bónus de coisas e podemos usar quantas quisermos, sabendo sempre que elas só podem renovar quando chega à fase de encame. No entanto, existem aqui alguns trabalhadores que nos dão estas peças. Se nós tivermos uma peça destas guardada, podemos gastá-la para voltar a ter uma peça destes equipamentos dos auxiliares antes de ser a fase de rendimento. Portanto, fazemos as nossas ações e falta apenas a última, que é pegar num dado, vendê-lo pelo valor que está aqui, ou seja, o dobro do valor. Estão a ver? O dobro do valor. Portanto, um 5 valeria 10, mais o bónus mais 1, portanto seria 11. Vendíamos um dado destes por 11 e teríamos que comprar outro dado de 6, é forçosamente um 6, para a nossa reserva. Portanto, eu teria ganho 11 e teria que pagar 6, portanto ainda tinha um diferencial de 5 positivos para ficar comigo. Estão a ver ali? E se eu tivesse então esta serra, era aqui que tinha o tal desconto na compra dos dados de 6. O que quer dizer que este 6, em vez de me ter custado 6, custava-me 4. E temos que ver também aqui os custos adicionais, portanto era 6 mais 2, 8, menos o desconto de 2, portanto era mesmo os tais 6 que eu dei, porque até me tinha esquecido de contar aqui o bónus. Portanto, isto dá um desconto nas compras dos dados de 6, que temos que fazer com esta ação. Serve especificamente para isto. Aliás, ela estava aqui, passa para aqui, do exemplo que eu tinha feito. E estão todas as ações explicadas. Notar que quando nós tiramos as peças, por exemplo, daqui e fazemos avançar, para além do bónus que eventualmente podemos ganhar em cima, ganhamos também o que está aqui em baixo, por baixo da peça. Portanto, isto também pode ser algo interessante para referir e para, como opção durante o jogo, pode fazer a diferença, porque por vezes estes bónus e estes bónus em cima são muito interessantes. Estamos a ver aqui bónus que dão, por exemplo, dados a mais, que dão reputação e uma série de outras coisas importantes para o jogo. Ou seja, faríamos o nosso turno no início do próximo turno, cada vez que um jogador faz isto, podemos então recordar aqui que as plantas crescem. Se fosse a minha vez de jogar novamente, todas as plantas crescem mais 2. Portanto, estão a ver, isto é uma forma de ter aqui um rendimento nos recursos, uma vez que os dados são os recursos que nós temos para usar no jogo e os contratos têm que ter exatamente aqueles valores, o que nos obriga depois a ter que manipular os dados para conseguir ter isso. Portanto, fazíamos a nossa ação e então, somente nesta fase, podíamos gastar dinheiro, sempre uma etapa de cada vez. A primeira custa 2, recebia obviamente o troco e ganhava 1 ponto. Isto vai-me permitir, ao longo do jogo, conseguir aqui uma considerável conjunto de pontos, mas só podem ser feitos nesta forma, converter dinheiro em pontos, porque no final o dinheiro vale muito pouco, cada 10 de dinheiro é só 1 ponto, portanto é muito mais eficiente irmos ganhando os pontos durante o jogo. Portanto, os jogadores vão fazendo as jogadas, isto vai avançando. Sempre que cumprimos o contrato, ganhamos o bónus. Isto também, por exemplo, se eu tivesse feito este, ia ganhar 2 de prestígio, e aqui para os cumpridos, 1, 2. Isto quer dizer que no final do jogo os meus contratos valem todos mais 1, e se for aqui valem mais 2, e se eu atravessar isto ganho o bónus se for o primeiro, por aí fora, vou ganhando bónus e eles vão valendo cada vez mais. Dentro dos contratos, importa explicar aqui uma coisa que eu até nem tinha colocado aqui. Durante o jogo, nós temos que colocar aqui uma quantidade de contratos globais que estão disponíveis para os jogadores. Dos contratos que nós tínhamos recebido de início, tínhamos recebido 2 destes e eu devo jogá-los durante o jogo, e também vou explicar quando é que isto acontece no encame, que ainda não expliquei, mas imaginemos que tínhamos jogado desde o início. Este, por exemplo, entrava aqui. Isto quer dizer que, quando eu faço este contrato, posso escolher ganhar aquele benefício ou pegar num cubo meu e reclamar um destes espaços. E vocês veem que eles dão, em princípio, mais bónus. Aqui, por exemplo, dá bónus no final do jogo, isto é só para o ponto do final, consoante o nível em que vocês estiverem aqui, portanto podem ganhar 18 pontos, aqui dá 3 pontos por cada tipo de upgrades, portanto podem ganhar 4 × 3, 12 no máximo, tendo os vasos e aqui o equipamento de colagem, e aqui pela quantidade de, por exemplo, trabalhadores. O que quer dizer que como vocês têm 2 destes, só vão poder estar em 2 espaços aqui, sendo que estes cubos podem ser usados para marcar aqui a pontuação quando vocês vão subindo. Portanto, os jogadores vão fazendo isto, e quando chegar do quarto, passar do quarto para o quinto, faz-se uma ação de rendimento. E então aqui é importante explicar aqui o que está a acontecer. O que é que acontece? Primeiro, vamos seguir aqui isto está aqui em baixo explicado. Quer dizer que os contratos que tiverem aqui, que não tiverem sido cumpridos, vão descer. O que quer dizer que eles vão começar a dar cada vez menos bónus. Já não ganham o que está ali e ganham
o que está à frente do local onde estão, chegando ao ponto de poderem perder pontos e poderem perder prestígio se não os conseguirem comprar, ou se não os conseguirem cumprir, ou se no final do jogo eles ficarem aqui também perdem este prestígio. O que afeta muito, o que vocês podem ganhar depois no final pela quantidade de pontos por contrato. Vão aqui estes 2 de cada tipo saem, são renovados, estes vão deslizar e vão aparecer obviamente novos, para verem sempre vários disponíveis. É uma forma de renovação aqui do que está disponível. Depois vão receber os rendimentos, por exemplo, ia receber aqui 2 pontos de vitória e tinha apenas 1 de income de dinheiro, portanto ia ganhar apenas mais uma vaga. Ainda na fase de income, é a fase em que nós podemos pegar num dos contratos que temos na mão e jogá-lo ali na secção dos contratos. Portanto, aqueles que nós recebemos de início, aqueles contratos que nos permitem, por exemplo, ir aqui aos contratos globais, e aqueles outros também mais simples podem ser jogados nesta fase dos incomes, sempre que acontece ali em cima. Depois também isto tudo de volta a ficar disponível. E devemos verificar se nesta fase, se passarmos aqui, estes contratos todos desaparecem e os trabalhadores, e entram contratos e trabalhadores de nível 2, que são muito mais poderosos, têm muito mais ações realmente muito mais poderosas, e os contratos são mais difíceis de fazer e também dão mais bónus. Se vocês repararem, quando os vossos marcadores passam aqui, tem aqui um ponto de interrogação de ferramenta destas, o que significa que podem escolher uma qualquer, diferente das que têm, não é? Obviamente, e vão colocar. E assim vão ganhando bónus. Por exemplo, aqui permite ativar diretamente um trabalhador. Vocês, quando encherem isto, aqui ao fundo, quando tiverem 5 ou 6, vão poder ativar 4 trabalhadores ou 6 trabalhadores. É um bónus aqui de evolução. Portanto, basicamente é isto que vão fazendo ao longo de todo o jogo. Andando com o rondel, fazendo as vossas ações, tentando fazer bónus. No final do jogo vão contar os pontos que vocês têm dos contratos que estão aqui, porque os outros vocês e os pontos daqui foram contando ao longo do jogo. Vão contando os pontos aqui dos contratos, vão pegar em todos os recursos que têm, somam as pintas dos dados e os recursos, contam e o dinheiro, dividem por 10, têm os vossos pontos adicionais. E acima de tudo também vão ver aqui quanto é que vale cada um dos vossos contratos, e isto também faz muita diferença na pontuação final. E basicamente tem a pontuação final aqui do Woodcraft. Quanto à montagem, o jogo tem algumas coisas para montar. O que provavelmente dá mais trabalho é mesmo separar as cartas e dar o tipo de cartas necessárias a cada jogador. De resto, é tudo relativamente simples. O sítio onde se colocam as peças no rondel não tem nada de especial. É distribuir os recursos e está pronto a andar. Quanto aos componentes, tem bons componentes. Os componentes em madeira, aliás, para um jogo que é suposto ser sobre madeira, poderia ter mais componentes em madeira. Muitos deles são componentes em cartão, o que acaba por ser pena. Portanto, não tem os componentes nada de excepcional. Muitos deles são de cartão para fazer reduzir o preço do jogo, o que tem algum significado, faz algum sentido. Mas, acima de tudo, os componentes não são excepcionais, são mesmo minimalistas, simples, apenas alguns cubinhos de madeira, coisas pequenas e muito cartão. Livro de regras. O livro de regras está bem feito, comum, aliás, de uma editora aqui, a Delicious Games, associada ao Vladimir Surik, que já tem muitos anos de experiência, portanto um livro de regras adequado para percebermos e sabermos como funciona o jogo. Quanto ao design e arte gráfica, eu acho que estão muito bem conseguidos. O jogo tem até um ar um pouco infantil, especialmente na capa, mas depois, quando começamos a entrar na temática, que é uma oficina destes, uma espécie de elfos ou seres de uma floresta que estão a manipular os vários tipos de madeira para construir uma série de coisas, responder a uma série de encomendas que vão dar bastantes benefícios e vão poder gradualmente evoluir a sua oficina. Portanto, isto está coerente e eu penso que a arte gráfica acaba por transmitir aqui alguma paz, alguma calma associada àquilo que é o trabalho manual com madeira.
No entanto, é pena não haver mais coisas em madeira. Penso que a arte gráfica está bastante adequada a este contexto e esta narrativa que o jogo pretende trazer. No entanto, falta um pouco a madeira. Quanto a temas e narrativas, poderia ser outra coisa qualquer, mas eu acho que até faz algum sentido tematicamente, especialmente os dados, em que temos que serrar, dividir, colar, configurar, melhorar, fazer crescer nos vasos. Eu até acho que isso está bastante bem feito do ponto de vista temático, em que se consegue pegar em alguns mecanismos bastante abstratos, como estes mecanismos de manipulação de dados, e dar-lhe outro contexto que encaixa nesta temática, nesta narrativa de uma oficina que está a fazer trabalhos em madeira. Eu acho que isso está bastante bem conseguido, mas eu diria que não é, aliás, pode não ser essencial, mas ajuda a explicar o jogo. Portanto, eu acho que isso está bem conseguido num jogo que, acima de tudo, é mecânico. Portanto, uma boa tentativa e uma boa implementação de uma temática num jogo deste tipo. Quanto aos mecanismos, claramente temos um mecanismo de rondel que vamos configurando, que gera algumas interações entre os jogadores. Não muitas, porque não é um jogo de conflito direto, mas está um rondel, um sistema de rondel bem feito, em que podemos avançar alguns limites nos avanços, que vai dar benefícios para os outros que ficam para trás. Portanto, isso é interessante. Mas, acima de tudo, o que eu gosto mais, e eu penso que é isso que também caracteriza o jogo, é o modo como se faz a manipulação de dados, o modo como se podem dividir, serrar, colar, juntar, fazer crescer, aquilo que eu já falei anteriormente na parte temática. Eu acho que aqui é provavelmente o mecanismo mais interessante. Tudo o resto é mais ou menos, já vimos, barras de progressão, de registro, barras que nos vão dar recursos, combinação de vários elementos, por exemplo, quanto mais trabalhadores conseguimos contratar, mais coisas podemos fazer, e depois também as ferramentas que vão tapar certos sítios, que vão dar mais bónus. Portanto, um jogo em que tem não muitas ações, são 14, salvo erro, mas que, se conseguimos combinar as várias opções que temos, com as várias decisões, vamos conseguir fazer muito mais ações. E isso é um dos fascínios deste jogo, é a sensação de progressão e de conseguirmos fazer cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. Quanto à duração, a 4 jogadores pode ser um pouco longo. Portanto, eu diria que o ideal para jogar este jogo seriam 2, 3 jogadores. A solo também joga bastante bem, portanto, depende do que vocês quiserem. Eu diria que o número ideal será 2, 3, mas se vocês gostarem de jogar a solo, ou se tiverem mesmo 4 pessoas que também jogam, tendo a consciência que, se jogarem a 4, vai demorar um pouco mais, porque as vossas interações não são muitas e simplesmente vão estar à espera daquilo que são as decisões dos outros jogadores, porque com 2, 3, aquilo que é o sistema de rondel e a renovação dos contratos, penso que já gera o tipo de incerteza e de interação necessária para um tipo de jogo destes. Quanto às interações entre os jogadores, também já falei várias vezes, não são muitas, é o rondel das ações que estão disponíveis e dos bónus que vocês podem dar. Também há alguma corrida nas barras de progressão, nada de excepcional, mas que tem importância, especialmente na barra do prestígio, onde vocês vão tentar subir o máximo possível, porque isso vai pontuar os vossos contratos e isto vai fazer muita diferença na pontuação final. Também há alguma corrida aos contratos, porque os contratos são todos únicos, ou seja, as encomendas que vocês têm que fazer, portanto, se existirem umas, se alguém a levar a que vocês querem, já não o podem fazer, e isso pode estragar ou não potenciar tanto os vossos planos. Portanto, eu diria que as interações estão também por aí, também, obviamente, os trabalhadores, mas parece-me que os contratos têm mais impacto do que os próprios trabalhadores. Quanto a aleatoriedade, tática e estratégia, temos basicamente estratégia, porque do ponto de vista da aleatoriedade, são basicamente os contratos que saem, mas vão estando disponíveis uma certa quantidade deles. Não me lembro de haver um que faça assim muita diferença, que saia de um modo imprevisto. Existe alguma tática nas peças como elas estão colocadas no rondel, porque, consoante aquilo que os outros jogadores decidem, podem abrir oportunidades, especialmente os bónus, que nos podem querer fazer mudar a nossa estratégia inicial. Eu diria que é um pouco mais por aí. Quanto à complexidade, é um jogo mais complexo do que parece olhar para a capa. Não é que tenha muitas ações, não é assim uma coisa muito difícil de explicar a partir do momento em que vocês já estão habituados a jogar este tipo de jogos económicos e de motores de produção e com uma clara progressão crescente no jogo. No entanto, tem muitos detalhes, especialmente com as ações bónus, com as várias coisas que vocês podem fazer, e provavelmente isto acresce um pouco na complexidade. Mas entrando aqui já na curva de aprendizagem, é daqueles típicos jogos que nós vemos agora. No primeiro jogo vocês vão jogar mal,
porque aqui tem muitas combinações de ações e muitas ações bónus que vocês podiam fazer, mas no segundo jogo acho que já vão conseguir jogar muito perto do nível de eficiência e quanto mais jogarem, mais coisas fazem e depois olhar para trás quando voltam a jogar novamente e pensam na primeira vez que vocês jogaram, vão ver realmente o quão ineficientes foram, porque provavelmente andaram a fazer ações com pouco impacto no jogo, quando sabem exatamente o que estão a fazer e conseguem combinar as várias ações, conseguem muitos efeitos, lá está, combinatórios e que fazem explodir quase o vosso motor de produção com tanta coisa que geram. Quanto ao arco e ritmo e progressão do jogo, que é isto da progressão, eu acho que o jogo está equilibrado. Não conseguimos fazer muita coisa no início, mas a coisa vai escalando, vai progredindo até o momento em que acaba. Tem apenas, penso que são 4 etapas de rendimento, que deve ter sido com certeza definido neste modo para não ter demasiada produção de recursos, o que poderia tornar o jogo quase incontrolável e no final terem demasiadas coisas. Eu diria que as barras de progressão e sempre alguma escolha, se queremos um benefício imediato ou de mais médio ou longo prazo, é sempre aqui uma boa decisão que contribui para o modo como o ritmo de jogo vai progredindo e nós devemos planear para no final conseguirmos efeitos multiplicatórios. Por exemplo, no caso dos trabalhadores, se vocês completarem as últimas filas, o 5º e o 6º, conseguem ativar todos os outros. Isto é claramente uma intenção para vocês tentarem progredir naquele sentido. Também nos contratos, se vocês avançarem no prestígio, valem mais os vossos contratos. Também nos contratos que vão buscar, porque se os conseguirem cumprir no exato momento em que os vão buscar, ganham mais benefícios imediatos também. Portanto, tem todas estas coisas em que o fator tempo também faz algum sentido e vocês estão sempre nesta dúvida se vão montar tudo para terem os efeitos combinatórios, por exemplo, das ferramentas. Se começarem a ligar ferramentas diferentes, começam a ter efeitos multiplicatórios de ações bónus. Portanto, vão querer apontar para aí mais para o final do jogo ou vão querer ter os benefícios imediatos. Tem essas decisões que eu acho que são interessantes e afetam o modo como o jogo progride. Quanto a opções e caminhos para a vitória, no fundo é fazer pontos. Acaba por ser uma salada de pontos em que vocês têm pontos dos contratos que fazem, conseguem ter alguns pontos adicionais do dinheiro que gastam no final da ronda. Isso é uma decisão também interessante, porque só nesse momento é que vocês podem fazer isso e o dinheiro no fundo não vale nada. Nesse momento vocês podem gastar dinheiro para ter pontos. Mas acima de tudo a noção de quando é que vocês vão começar a criar o vosso motor de produção para dar recursos ou quando é que vão orientar o vosso motor de produções para dar pontos. Porque também é possível ganhar pontos nas fases de manutenção e de rendimento. Portanto, isso também é uma decisão interessante. Portanto, eu diria que, então, aqui os múltiplos caminhos para a vitória eu não diria que são caminhos, mas é mais o timing em que vocês decidem parar com ter tantos recursos para começar a produzir tantos pontos ou ter algum modo alternativo em que conseguem converter os recursos em pontos. Eu diria que é mais por aí. Quanto à inovação, é um rondel, já vimos muitos rondéis, nem sei se isto é um plural, mas o Vladimir Suchý é muito conhecido pelo sistema de rondel que aplica nos seus vários jogos. Aqui é mais ou menos semelhante a alguns que já vimos, tem aquele efeito interessante porque é um modo como foi construído mecanicamente que vai libertando bónus para os que ficam para trás, isso está interessante, mas acima de tudo o que eu acho que é mais interessante aqui é o modo como fazemos a manipulação dos dados. Isso acho que é muito interessante, muito desafiante e, portanto, a grande inovação eu diria que são mesmo estes sistemas de dados, o modo como os configuramos e como isso se relaciona com esta interpretação temática do trabalho em madeira que consiste em cortar, combinar, alterar, modificar para depois fazer as tais construções. Eu acho que isso é realmente a melhor inovação que este jogo tem. Quanto ao preço, como disse, os componentes não têm uma qualidade excepcional, especialmente quando vemos todos os outros jogos com tantas miniaturas, tantos componentes, tantas coisas. É a grande parte, é quase tudo em cartão. No entanto, por ser tudo em cartão, permite ter um preço bastante mais baixo do que aquilo que são os outros jogos que andam por aí. Por exemplo, o jogo não tem inserts, não tem caixinhas, não tem nada dessas coisas, mas consegue baixar o preço. Portanto, vocês conseguem comprar este jogo por 40, 45 euros, mesmo sem desconto, o que faz um preço muito competitivo, uma vez que agora quase todos os jogos deste tipo rondam os 70 euros e às vezes alguns chegam aos 100. Portanto, eu diria que esta opção também é correta, baixa os preços para a editora, mas também baixa para o consumidor. Portanto, conseguem ter por um preço, se calhar um pouco mais baixo do que aquilo que é normal hoje em dia, um jogo de elevada qualidade, um bom jogo dentro desta categoria. A nível de resumo, eu gostei bastante do jogo. A primeira vez que joguei fiquei um pouco na dúvida, porque me parecia mais do mesmo, mas agora temos que pensar sempre no jogo dentro da sua categoria e no tipo de experiência que oferece e o que é que ele pretende ser.
Aqui um jogo pretende ser um Eurogame, um jogo económico, em que as interações não são muito profundas, mas afetam algumas coisas dos outros jogadores. Eu acho que é um excelente jogo, claramente um dos melhores do ano, e um que eu vou guardar, obviamente, até porque o modo solo também é muito bom, e jogo muito bem a 2, 3 jogadores, podendo ir até 4, mas 2, 3 jogadores fica ali no ponto para quem gosta aqui destes puzzles de eficiência e proporcionam sempre experiências muito gratificantes, porque sentimos que estamos a progredir e a fazer muitas coisas, e também tem um ambiente, este ambiente do trabalho em madeira, eu acho que é calmo e relaxante, e isso penso que são aspectos positivos quando nós queremos jogar também para relaxar. Pronto, fica aqui a minha opinião deste tutorial e análise. Fico, como sempre, curioso e muito disponível e muito interessado em saber quais as vossas opiniões. Então vá, obrigado, adeus.